Salve, meu povo maravilhoso! Estamos começando aqui mais um vídeo para você, mais um react. E agora ficamos sabendo que nada mais, nada menos do que ele, o monstro do UFC, John Jones, se aposentou. E ninguém estava sabendo dessa onda, dessa polêmica. Por que que não revelaram? Por que que o UFC não revelou isso pra gente? A gente ficou esperando essa luta que não que vai sair, que não vai sair, e acabou que ele falou que não vai sair porque ele está aposentado. E por que que o UFC demorou tanto para soltar essa notícia? Cara, eu que sou um grande fã de luta, fiquei muito triste, decepcionado porque eu assisti muitos anos do John Jones e muitas pessoas eu acredito que assistiram o John Jones, principalmente contra o Anderson Silva, né? Ela era ataque, era bonita, os dois. E parece que não será mais possível assistir ele nos palcos do UFC. Temos aqui o react do nosso mano Laerte Viana. Vamos ver alguns trechos aqui do que ele fala sobre. De perder o cinturão, né, do UFC, tirar ele do posto, debochou, dizendo que não está nem aí para isso. Ter o cinturão tomado, risos. Eu pareço o tipo de pessoa que me importa com coisas desse tipo. Vocês fãs estão latindo para a árvore errada. Eu comuniquei ao UFC os meus planos há muito tempo. Não faço ideia porque eles ainda não compartilharam isso com vocês. Essa resposta em tom de deboche deixa bastante claro que o John Jones não está nem aí para o UFC e tem também muitas camadas importantes. Primeiro, que se ele realmente estiver sendo sincero, e dessa vez me parece que sim, a culpa da elite do peso pesado está travada não é mais dele, e sim da organização. Se o cara está falando publicamente que jogou a toalha e não pretende mais voltar, cabe ao UFC de... Mas, sinceramente, eu não acho que ele jogou a toalha. Eu acho que ele teve uma picuinha, uma discussão com Dana White, e não passaram para as pessoas, para os ouvintes, para as pessoas que gostam do UFC, e deixaram isso aí no making off, né? Para não aparecer que ele vai sair do UFC. Então, é uma notícia muito triste pra gente, né? de maneira oficial, promover o Newton National a campeão linear e arranjar um desafiante para ele. Vida que segue. Para as pessoas que estão pé da vida com o John Jones, dizendo que ele está atrapalhando, empacando a vida de todo mundo, a partir de agora essas broncas precisam ser redirecionadas aos patrões. O próprio atleta já abriu mão. Falta apenas oficializar. O mais curioso é que na semana passada o Dana White foi questionado a respeito disso e na resposta deu uma risadinha, um sorriso maroto, indicando que em breve teremos novidades e que Jones contra Tom Askren não iria acontecer. Isso me leva... Eu acredito, sinceramente, de coração, eu acho que era para essa luta acontecer. Se o John Jones perdesse, ele poderia entregar que se foda. Já que ele quer perder, ele não quer mais lutar, perdesse. Perdesse o cinturão e aí recomeçasse ali com o novo lutador, o novo campeão. Porque ele vai estar segurando o cinturão e aí já era. Tem que das duas, uma. Ou o Dana White sabe que perdeu essa queda de braço e está demorando para admitir publicamente por conta do ego ferido. Nos bastidores vai tentar alguma manobra, algum sacrifício para tentar reverter a opinião do John Jones, ou o campeão dos pesados está pagando de maluco e mentindo para todo mundo a todo momento. Eu acredito na primeira hipótese. Dana é orgulhoso, não? Será que ele está fazendo apenas uma marketing pesada para que os fãs fiquem loucos e fiquem apreensivos e do nada ele solte a bomba dizendo que eu vou lutar? Já pensou ele faz isso? Admitir que perdeu a grande estrela e está esticando a corda só para manter o interesse do público. É melhor ele blefar, gerar expectativas, do que simplesmente enterrar as chances de uma vez por todas. A dúvida é saber até quando o presidente vai sustentar essa história. Não seria melhor botar um ponto final, fazer a categoria andar, desenrolar todo mundo e se lá na frente Também acho. resolver mudar de ideia, aí ele volta e pensa em outra coisa? Não seria o melhor caminho? Outro ponto, não acho que a decisão mancha o legado do Jones como o melhor de todos os tempos, porque a história já foi escrita. Nada paga tudo que ele conquistou. Essa... Coloca logo ele com o Poatan. O Poatan dá-lhe a pisa nele e pegar esse cinturão dele dos pesos pesados. Campeonato, depois de todos os feitos, ele decide que não quer enfrentar o bicho papão da nova safra e é direito dele. Ele tem esse poder de escolha. Que pelo menos ele seja honesto como está sendo.
admita que perdeu o tesão, a vontade de lutar, que não tem mais interesse, sai de George St. Pierre, que se aposentou jovem, cedo, com receio de perder. E ninguém julga o cara, ninguém fala que tem uma mancha no legado porque ele saiu rápido. Explicado isso, também é preciso salientar que não deixa de ser um adeus broxante, melancólico, porque a expectativa foi criada, alimentaram a narrativa e automaticamente o público sonhou com essa possibilidade. Por mais que John Jones nunca tenha sido um fenômeno comercial, nunca vendeu mais de 1 milhão de pacotes de pay-per-view, por exemplo, eu realmente acredito que essa luta contra o Tom Aspinall poderia atingir essa marca. Ele nunca vendeu mais de 1 milhão, beleza. Mas o que o nome desse cara movimenta é brincadeira. Por mais que ele não venda 1 milhão, mas ele vende vários compilados. Tipo, ele não vende 1 milhão de pay-per-view, mas ele vende camisa, ele vende boneco. E tudo isso o UFC ganha em cima dele também, tá bom? Então não é só pay-per-view que conta. O pessoal tem que entender isso. Que o marketing em cima do cara é muito pesado. Então quando ele sai, ele tira ali com ele, ele suga grande parte do UFC. Grande parte sai com ele também. Ele nunca esteve tão vulnerável como agora. E enfrentando o bicho-papão, o campeão moral da categoria dos pesados, naturalmente desperta a curiosidade da galera, porque o pessoal, vocês sabem como é que funciona. Todo mundo quer ver a morte do rei. Fazendo uma analogia rasa aqui com o futebol, a nossa torcida para que o John Jones volte a brilhar no octógono do UFC é a mesma daquela galera que ainda acha que o Neymar vai voltar ao auge, reviver aqueles tempos da década passada onde brilhava, encantava o mundo, vai se reerguer e ser o capitão do Brasil no Hexa, vai salvar a nação em 2026. A gente torce para ver o John Jones lutando, ver o Neymar voltando a atuar em altíssimo nível, empenhado, dedicado. Nós precisamos entender e admitir para nós mesmos que isso é muito mais um pensamento desejoso. Bom, é isso. Vamos esperar aí o decorrer dessa história para saber o que vai acontecer, se ele vai continuar, se ele vai aposentar, se ele vai lutar, se não vai, se peidou na farofa, se não peidou, né? Vamos continuar aí. E agora vamos ver a grande notícia que está rolando dessa fera. Topuria El Matador. Tá treinando muito pesado. Disse na mídia que vai ter que mudar o estilo de luta dele, agressivo. Vai puxar pro grappling. Para quem não sabe o que é grappling, é luta de chão, finalização, né? Tem o jiu-jitsu aprimorado também, assim como o Charles do Bronx, faixa preta, brabo, brabíssimo. E tá treinando muito jiu-jitsu, tá treinando muito, tá bom? O homem não tá parado não. Presta atenção. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Vai tomar-lhe um pau. É 28 anos, rapaziada. Tá no auge. Ó. Mudou-se para a capital da Espanha. Está treinando pesadíssimo, mais próximos dos seus coaches. Então o homem está afiado, ele não quer perder. Mas eu sinto muito, você vai tomar-lhe um pau sem vergonha. 17 do dia 28 de junho, Ilia Topuria vem passando por uma mudança importante na carreira. De acordo com informações divulgadas inicialmente pelo jornal Marca, o ex-campeão dos penas rompeu com seus treinadores de longa data. Rompeu com a galera toda. Toda, vocês não estão entendendo, com todo mundo. Ele saiu da academia e trouxe novas pessoas, novos personagens para a equipe dele. Jorge e Austin Clemente. De acordo com o noticiário, a principal razão para o rompimento teria sido geográfica. Aí, ó. Ilia Topuria e seu irmão Alexander Topuria se mudaram definitivamente para a capital espanhola Madrid. Eu acabei de falar para vocês. Cidade onde fica a academia Clemente Brothers. De acordo com o jornalista espanhol Álvaro Colmeneiro, o ex-campeão dos pesos já tem definido o lutador. O homem está treinando movimentações pesadas, vários drills. Equipe de preparação para a disputa de cinturão contra Charles Oliveira. Se liga só o que o jornalista falou. Abre aspas. Há algum tempo, a equipe de Ilia, formada por seu irmão Alex e por Javier
irmão Pimente. Ravi Pimente é originalmente treinador de boxe e agora treinador de striker. Ele se mudou alguns meses para Madrid para fazer parte do Lutamburgo de preparação técnica, algo que vai continuar. Além disso, ele adicionou Manny Tavanaie e Matias Ribeiro, faixas pretas de jiu-jitsu ao seu time. A separação com a Clemente Brothers já existia, mas não era oficial. Fecha aspas. A notícia, como era de se esperar, deixou os fãs georgianos radicados na Espanha preocupados, principalmente por conta do grande desafio que Topuria terá pela frente no dia 28 de junho, quando disputará o título vago dos pesos leves Vai contra o perder. brasileiro Charles Oliveira. Esta Charles, é a mudança de comando técnico dos seus trazer esse treinamentos título pra casa para de participar da novo. sua preparação para o duelo contra o atleta da Shootbox Diego Lima, e consequentemente na sua busca pelo segundo cinturão em categoria diferente do UFC. E quem não tem nada a ver com essa história é o Charles Oliveira. O cara tá treinando duro todos os dias e a principal coisa, em silêncio. Se liga aí. Final de treino. Irmão. Chama os caras lá. Quer trazer, Charlinho? E galera, o Charles Oliveira mandou um recado para os fãs antes da luta contra o Topuria. Se liga aí. Vambora, estamos prontos, 46 dias. 46 dias para esse cinturão voltar para onde ele nunca devia ter saído. Só vamos se apegar no que a gente tem que se apegar, manter o foco e fazer acontecer. Então, assim, na realidade, eu não estou muito focado naquilo que os caras vêm fazendo, e sim naquilo que a gente pode chegar e levar. Assim, as últimas lutas foi tudo nesse time, lógico. Eu tenho uma equipe maravilhosa que vai mapear o Topuria de todas as formas para a gente poder ver qual que é o jogo que a gente pode jogar, mas a preocupação toda na realidade é aquilo que eu vou poder levar para dentro do game. A gente está mais do que pronto preparado para essa luta. Eu sei que é o adversário por isso, mas eu sei o poder de fogo que eu tenho nas mãos. Eu sei que meus... Eu acho, né, falando um pouco de técnica, se o Charles for na trocação com o Topuria, eu acho que o Charles leva. É mais alto, braços mais longos, eu acredito que ele seja mais ágil. Mas se for para o chão também, o Charles tem um jiu-jitsu muito afiado, muito brabo o jiu-jitsu do Charles, sem palavras. O cara é um puro faixa preta. Não desmerecendo o Topuria, jamais. O Topuria também, sem palavras, campeão. Mas Charles vai amassar esse cara. Eu sinto que o Charles vai amassar esse cara. Pode anotar aí. Charles vai trazer o cinturão de volta pro Brasil. Eu vou cair pra dentro desse cara como eu nunca caí. Eu tenho a promessa de ser cumprida e vou precisar se cinturão. E galera, voltando aqui agora pro Topuria, o cara tá agindo muito diferente de todas as suas outras lutas. Ele sempre foi uma pessoa muito reservada, sempre nos treinamentos, muito calado. Tá fazendo trash talk. Essa talk. luta contra o Charles Oliveira, parece que ele perdeu o foco, tá dando aí várias coletivas de imprensa antes da luta, indo em vários programas aí Tá TV na boçal. Espanha. Tá certo que o cara é uma estrela mundial, mas todos nós sabemos que faltando aí 2, 3 semanas pra luta, isso atrapalha bastante. Porque tá dando a entender que ele não tá levando o Charles muito a sério e que ele tá achando que ele já venceu essa luta. E o Guilherme Topuria, meus amigos, só vai ficar chupando o dedo. E aparentemente parece que ele perdeu o foco. Mas e aí, o que acharam de tudo isso? O que acharam dessa atitude do Guilherme Topuria, faltando poucos dias? E também temos aqui o Jean Silva, que falou que ajudaria muito o Charles do Bronx nessa trocação no sparring, porque ele já treinou com o Topuria e teve uma lenga-lenga entre eles. O Topuria não gostou e o Jean também não gostou e acabou respondendo a provocação do Topuria. Acho que meia-noite eu vi essa entrevista aqui. Ele viu, cara, de madrugada, o cara viu e foi atrás de querer retroceder a fala do Topuria. No MMA Global, onde mostra uma resposta do Topuria sobre minha pessoa. Então eu vou responder isso aqui sobre o que o Topuria falou e sobre algumas coisas que ele falou rapidão, brevemente. Não quero treinar sem deixar esse vídeo para vocês. Mas é o seguinte, antes de mais nada, já deixa o dedão um like aí, se inscreve, compartilha. Temos algumas possibilidades de nomes para a gente estar batendo aí. Então vamos nessa. Porque ele concedeu uma coletiva e respondeu ao Jean Silva sobre ajudar o Charles Oliveira. Se liga aí, eu gostaria de saber se você já ouviu as declarações de Jean Silva, dizendo que ele sabe imitar você perfeitamente, mesmo seus gestos faciais. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito. Bem, não sei de onde ele tirou isso, para falar a verdade. A verdade é que, se ele sabe me imitar, então por que ele não fez a mesma coisa que eu fiz? Olha aqui, ô seu sacana. Eu fiz melhor que você. Eu tô contra o Brad Smith e tomou porrada sim, rapaz. Porque assumir, tomou porrada. Ficou tonto com as
Bryce Smith, né? Tomou knockout já na carreira dele. Tomou uma pancada segura. E a minha luta com o Bryce Smith, quanto tempo durou? Quantas lutas eu tomei? Entende? As lutas dele, mesmo sendo por nocaute, me diz quanto tempo durou. Não, de certa forma, não foi uma luta. Teve luta entre ele, né? E os outros adversários dele. Eu, com meus adversários, sinceramente, não tá tendo luta. Mas não porque os caras são ruins, mas porque eu estudo muito. E se ele quer saber de onde eu tirei isso, que eu sei pra ele, das próprias lutas dele. Não é por mal, eu sei que o cara tá num sucesso absurdo, então eu vou. Isso se chama modelar. Pega quem faz bem feito e modele elas. Então, é o que eu tô fazendo no Topor. O cara tá no sucesso, eu tô modelando ele. Então, sim, eu sei imitar tudo que ele faz. Eu vi o que ele falou o resto aqui. Então isso é só conversa, porque, vamos lá, todos eles falam que sabem imitar e depois não sabem, porque todos vocês sabem o que acontece lá dentro do octógono. Então, Peia. Toma peia. Acho que não teve outra pessoa que falou que sabe imitar ele. Acho que ele tá viajando. Acho que ninguém até hoje queria imitar ele. Eu imito todo mundo durante meus treinos para fazer pegar várias. Não tenho vergonha de falar isso. Não várias armas, mas aprender. Compilado, né? Gesto. O Topuri, eu sei que ele caminha e esconde o pé de trás para jogar o direto, o cruzado. Eu sei que ele tem muita força no quadril dele. Então, quando ele erra o golpe, ele passa demais e acaba virando de costas. A gente pode ver isso até na luta dele contra o próprio Bryce Smith. Quantas vezes ele errou o golpe, praticamente virou de costas. Fora a canelada que ele tomou, né? Vamos ser sincero. Outra coisa. Vamos ver o resto. Não parar de parar aqui, essa bagaça. eu desejo a ele toda a sorte do mundo, mas são apenas declarações em voz alta. Saber imitar é complicado. O que eu acho? Eu acho que, primeiro, que o Topor não acredita que ele pode perder. Isso já é uma boa vantagem para ele. Que é um cara que. Assim, Querendo ou não, se você bota na sua mente que você não vai perder, já tá 1-0. Você tem que ser casca grossa e falar, eu vou vencer essa porra. E chegar lá e fazer. Por mais que você perca, mas quando você perde, sendo um leão, sendo um casca ali, tomando soco na cara, mas falando, eu fiz o que eu fiz, eu arregacei. Você sai dali feliz. Eu tenho certeza que muitas das vezes o próprio Jean ou o Charles tomaram várias pancadas aí, mas que eles foram até o sangue ali e se sentiram felizes. Claro que a derrota e a vitória são totalmente diferentes. Mas, porra, quando você dá o máximo de si, não dá, cara. Você se sente bem. não perde ou nunca perdeu, ele não acredita muito na derrota. O cara que não acredita muito na derrota tem muito mais alguma chance do que outras pessoas. Né? Mas Isso é verdade. Falando, se o próprio Charles, na última luta, entrar nessa luta aí, não precisa de Jean, não precisa de ninguém, entendeu? Ele faz tranquilo. Só que por que não usar todas as armas que ele tem ao redor dele? Eu sou uma delas. Uma das partes legais, querendo ou não, é que eu estou sendo notado. Isso é muito bom mesmo. Eu não sei. Levantando se o marketing. o cara traduziu tá certo. Não sei. Mas se for, essa é a minha resposta. O cara é tão confuso no que ele fala, sabe a help, porque lembra de quando ele foi disputar o título contra o Volkanovski, que estava na academia lá no Piari. Eu tava assistindo o cara treinando. Sinceramente, ele é um cara muito humilde. Só que agora ele tá falando muita merda. Muita merda assim do jeito dele, na minha opinião, né? Do jeito que ele falou do Charles. Só isso. Sabe imitar? Então porque ele não fez a mesma coisa que eu fiz. Isso aqui eu não consigo parar de ver. Então porque ele não fez a mesma coisa que eu fiz. Eu sou melhor que eu não fiz. Eu vou ter que colocar aqui, exatamente por isso. Ele joga o pé esquerdo, ele joga o jab, escondendo o pé direito atrás. Dá uma olhada lá, dá uma olhada no pé direito dele. Ele vai jogar o jab, dando um passinho para trás para depois jogar o direto, como eu falei um pouco anteriormente para vocês. Escapou, hein? De novo. Ó, o pé dele lá atrás. Olha, tá vendo como ele tá totalmente lateralizado, tronco, tudo. Só que a visão dele tá passando por baixo da mão dele, por baixo da mão esquerda. Agora vai fintar um pouquinho, movimentar um pouco e jogar direto. What I love so much about this fight is generally Essa mão, pega bem essa mão no braço. Mas se essa mão entra. Se essa mão entra. Tchau e benção. Não cai lá. so much about this fight is generally Olha. Olha isso.
Sabe o que eles falam de queda? Ah, lá, viu? Que eles se preocupam em defender. Quando eu lutei com o Bryce Mitchell, eu não me preocupei em defender. Eu simplesmente só praticamente, cara, eu não quero me preocupar em defender. E depois dessa luta com o Bryce Mitchell, ele começou a treinar muitas defesas de queda, para que isso não acontecesse mais. Que por incrível que pareça, por mais que você levante de novo, a queda ela contabiliza muito, tá? Eu quero treinar tudo. E a hora que ele vir, ele vai ser machucado. Na hora que ele estiver tentando me tirar, quando estiver por cima. Se eu estiver por cima, ele vai estar ferrado. E se ele moscar, aí a gente finaliza ele. Então você vê que em nenhum momento eu quis defender a queda, eu quis machucar ele. Tanto quando ele tá dessa forma aqui, ó, comigo nessa posição, eu tô batendo na costela dele. Então é questão de visão. Então eu fiz melhor que ele. Ó, viu? Opa, Vou voltar pra vocês verem aqui, na moral, presta atenção. Olha isso, ele vai jogar o acho que o cruzado tão forte que ele vira, ele dá as costas. ele dá as costas, não consegue botar peso no pé, passa direto, desliza, podendo tomar uma lapada seca, ó, podendo tomar um knockdown ali agora. Foi. Não tô falando mal do cara, só tô dizendo que na minha visão. É, tem que se fuder, Olha isso. E se você parar pra olhar, vocês veem toda hora que ele esquiva, só que a mão dele do lado da esquiva sempre abaixa junto com a esquiva. Olha isso. Às vezes nem sem esquivar, só a movimentação de cabeça dele. A movimentação de cabeça dele, ó, tá vendo? A mão abaixa junto. Tá certo aqui. As duas mãos abaixam. Olha a guarda dele aberta, só para a mão esquerda entrar. Claro que não pode vacilar, né? Porque se não entrar, ele toma. Olha onde tá a mão dele, não. A mão direita. Aí olha o soco que o cara dá. Essa aqui que toma as bicas dele. Então é isso, rapaziada. Deixa o like. É. Bom, é isso, meu povo. Vamos esperar para ver o que pode acontecer aí nessa luta. Vai vir um super fight aí, uma super luta aí. Charles do Bronx vai trazer esse cinturão de volta para casa, né? Acredito eu. Se você acredita no Charles, deixa seu comentário aqui embaixo. E vamos para cima. Se inscreva nesse canal, deixa o like, comenta bastante para que a gente consiga alcançar novos patamares. Vamos para cima e os